Está começando pelo NBTV o programa Vasto Mundo. Eu sou Roberto Goulart Menezes e hoje recebo Shirley Tatiana Penha Aymara, que é doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Cidadania da Universidade de Brasília. E conversamos diretamente, com a Shirley do Peru, para analisarmos a evolução política que está ocorrendo lá. Shirley, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Roberto, e muito obrigada ao NBTV pelo convite, também parabéns desde já pelo lindo trabalho e também cumprimentar todos e todas que nos ouvem hoje. Shirley, começo pedindo para você fazer para a gente um panorama da crise política no Peru e também comentar alguma das raízes, desta crise que nós estamos acompanhando, sobretudo desde a renúncia, ou melhor, do impedimento, do presidente Pedro Castillo no início de dezembro de 2022. Bom, no dia 7 de dezembro, para a nossa democracia no Peru, foi um dia muito triste, muito trágico, porque a gente viu, né, como os poderes e as forças finalmente se concretizaram e não permitiram que o primeiro governo de esquerda, eleito democraticamente, continue a governar. Então, houve uma falta de devido processo, né, que pode ser em português, processamento talvez, ou devido ao juízo, né, para o julgamento, principalmente para o ex-presidente. Então, desde esse dia, o Peru já reporta mais de 60, tem cifras também, né, dados que falam mais de 70 mortes e mais de 2.000 feridos, né, produto das manifestações das pessoas que foram para as ruas pedindo, se manifestando principalmente porque o central aqui, eu acredito que foi aquela traição, né, que a gente já está tão acostumado na América Latina em ver, e como, por exemplo, se o Castilho foi impedido, né, o procedimento para ele não foi justo, e também não foi legal, né? Foi totalmente ilegítimo, porque se a gente agora que temos mais recursos, né, para pensar nisso, o direito à defesa não foi garantido, né, nem o direito da resposta, né, que seria num julgamento, num impeachment, os procedimentos mínimos para conseguir isso. Então, o Castillo não teve esse cenário, né? Eu não estou falando a favor do Castillo, estou falando mesmo do procedimento, né? Isso precisa ser diferenciado. Então, a partir disso, constitucionalmente, é a vice-presidenta, no caso Dina Boluarte, que ela precisava assumir. Só que aconteceu que ela, quando ela assumiu, ela demonstrou desde o primeiro dia que ela ia ficar até 2026, quando as ruas estavam pedindo um adianto de eleições, quando as ruas já tinham deportado tantas mortes, e o que a população estava pedindo eram eleições gerais, e também presidenciais, e também acompanhadas com um referendo para conseguir uma nova, ou para perguntar ao povo se ele queria uma nova Constituição ou não. Então, essas serão as premissas, né, no início, vamos dizer assim, dezembro, janeiro, né, o dia 9 de janeiro também foi uma data super trágica, porque num dia só, 17 pessoas, né, lá em Puno, morreram, e por causa de uma desproporcional força por parte dos militares e das forças policiais. Então, hoje a gente vive numa ebulição constante, né? E produto dessa crise, né? Dessa falta de instituições democráticas, uma crise também de partidos políticos, de representação, né? Porque um falaria, oh, mas o Castillo era de esquerda, não era? E a vice-presidenta também não era. Então aí a gente questiona também da onde que eles saíram, né? Qual o partido que chegaram, mas finalmente o partido acabou expulsando eles dois, né? No meio, assim, nos 17 meses de governo que o Castillo conseguiu fazer. E Shirley, eu queria aproveitar que você pegou esse ponto e que você explicasse para mim, para a gente,
quais são as forças políticas que trabalharam, né, em termos de partidos políticos, para a retirada, né, do poder do Pedro Castillo? Esse é um ponto importante para a gente, enfim, esclarecer, entender melhor, né, a origem da crise, não? Isso, isso tem a ver principalmente com o partido do Fujimorismo, que é Força Popular, liderado pela filha do Alberto Fujimori, um presidente muito controverso na nossa história, inclusive por muitos analistas políticos, considerado como um ditador, porque ele promoveu um autogolpe de Estado, né? E mandou as ruas, né? As forças militares. E também ele está acusado, né? Está recebendo uma prisão de mais de 35 anos, né? Por parte da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o caso de La Cantuta e Barrios Altos, que foram os casos de violação dos direitos humanos. Então, hoje tem o Partido de Força Popular como a principal força que está movendo todo esse xadrez, vamos dizer assim, e também unido com as forças de ultradireita, né? Isso aí é muito delicado porque na nossa história nacional a gente está passando de um contragolpe por parte da direita, das forças do parlamento, né? O Castilho, quando ele foi para antes, né, dele ser derrubado, ele foi e ele anunciou um golpe, poderíamos dizer, né? Mas que não terminou sendo um golpe, né? Não terminou porque ele não tinha as forças militares, o poder mediático, inclusive da igreja. Então, são, né, categorias que a gente analisa como características desse procedimento. Então, ele não teve isso, e hoje vemos como a balança dos poderes, né, está mais inclinada para o lado da direita, unida com a ultradireita, os partidos de Avança País, Renovação Popular, que eles são partidos, né, novos que ganharam nessas eleições, né, não são tão antigos, mas que sabemos que sempre, desde o começo eles demonstraram um apoio para Keiko Fujimori, que competiu com o Castilho no segundo turno. Então, a crise política, a gente poderia falar, né, ou dizer que que esteve desde o primeiro dia do segundo turno do Pedro Castillo Keiko Fujimori, porque as forças da direita e a ultradireita não reconheceram a vitória do presidente. Inclusive, para ter ideia disso, a Comissão de Constituição no parlamento foi liderada por esses partidos políticos e abriram uma investigação, né, em contra do processo eleitoral, tentando, né, trazer provas para que comprovem que tinha sido fraudado, que o Castilho tinha perdido. Então, desde o primeiro dia, essa constante, eu sempre falo, um laboratório de um golpe, né? Um golpe perfeito no Peru, esteve muito presente. Nos 17 meses, tentaram derrubar ele 2 vezes, e na terceira que conseguiram. Então, mas conseguiram de uma forma, né, que hoje, se a gente analisa o conceito de lawfare, né, a gente vê claramente isso. E hoje, com a Dina Boluarte, a gente vê e é claríssimo como ela está, por exemplo, tendo reuniões com esses partidos políticos, mandando as forças militares, nomeando cargos de alto alcance, né, justamente para as pessoas envolvidas, são militantes desses partidos ou ex-militantes. A composição do gabinete prova disso também, e o respeito aos direitos humanos, que é o mais grave, porque hoje podemos dizer que no Peru, até hoje, né, não temos uma separação clara dos poderes. E Shi, isso me preocupa. nesse ponto, eu te pergunto, em relação aos movimentos, organizações sociais, a população, também parte dela espontânea, como que está a situação nas ruas do Peru? Porque a gente viu, né, no noticiário aqui no Brasil, imagens de aeroportos sendo bloqueados, rodovias, né, sendo bloqueadas, né? Enfim, uma reação popular contra, né, a deposição do Castillo, e, ao lado disso, nós vimos também
dados, né, de pesquisas de opinião pública que quase 90% da população rejeita o Congresso e também um número parecido rejeita a presidência da Dina Boluarte. Então, eu queria saber de você, enfim, como que está esses protestos? Eles seguem acontecendo com força? Quais são as principais regiões? Está em Lima, está por todo o país? Gostaria de ouvir também nesse ponto que você acaba de mencionar. Ok, Roberto. Bom, atualmente, as protestos, né, no comando no nível nacional, os protestos são no nível nacional, na maioria das regiões do Peru, tá? Porque pode ser que, por exemplo, tenha numa comunidade bem pequenininha lá no norte de Peru, por exemplo, em Piura, né? Só que isso não é publicitado, isso não aparece nas redes sociais, mesmo, e muito menos nos meios de comunicação de alcance nacional. Nesse processo que acompanhou muitíssimo foi a imprensa internacional, né, que deu cobertura para esses alcances, vieram e tudo. Hoje, a gente, nesse momento, nessas 2 semanas, os protestos e os manifestantes eles estão se organizando de novo para ter uma trégua, né? Para dar um processo de repensar as estratégias de luta, porque hoje temos uma das, digamos assim, das dificuldades que sempre nos arrastou mais de 30 anos, e isso foi produto claramente da proibição dos sindicatos, né, da fragmentação das organizações sociais, políticas e de base, né, e tudo isso foi produto dos anos 90, né, o neoliberalismo na América Latina, como é que ele chega aqui e se caracterizou nisso. Então, o Peru não conseguiu sair, né, como nem que no Brasil o movimento social, por exemplo, ele é mais firme, né, podemos dizer assim. Aqui é muito segregado. Então, hoje, diante dessa dificuldade, os, e principalmente, eu acredito hoje, as vítimas e os familiares das vítimas, né, da que foram mortas, eles estão conformando novas frentes e também estão conseguindo que os direitos deles sejam respeitados e acudindo às outras frentes internacionais, né, como é o comissionado da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, para logo depois ir para a corte. Mas a gente conhece e é muito consciente que um processo desses dura uns 35 anos. E o mais preocupante é que hoje o Estado peruano, ele não está oferecendo garantias para a vida, inclusive, das pessoas que estão se manifestando nas ruas. Então, tem hoje um PEC, né, paquetaço que a gente chama de muitas, eh, de muitas regras e normas, onde estão proibindo as manifestações, inclusive para uma pessoa, né, tem casos de perseguição o tempo inteiro. Então, isso é que aterroriza a população, né? O governo muitas vezes usou termos muito difíceis e complicados e perigosíssimos para falar de uma democracia, que falar dos manifestantes como terroristas, quando esse terrorismo de Estado, né, vem com esse pacote de normas, né, com essas, por exemplo, se você vai se manifestar na rua, até você poderia pedir, a justiça no Peru poderia pedir por você 5 anos de cárcere, né, só por você ir se manifestar. E a gente tem vários exemplos disso, né? Hoje, os povos dos movimentos sociais que estão nas ruas estão se reorganizando, porque a gente sabe, né, que infelizmente precisam ir para Lima, os povos do interior do país precisam se mobilizar e se movimentar, e tudo isso foi graças à ajuda comunitária, que a gente descende das comunidades e dos povos indígenas. Nunca morreu o Aini, né, que é a reciprocidade, poderíamos dizer assim, ou o valor das nossas comunidades. Então, uma mulher, por exemplo, professora, né, é, de escola rural, que a gente chama aqui do campo, né, foi presa e ela recebeu 38 meses, né, de prisão preventiva
no início, e acho que agora foram uns 8 ou 9 anos de cárcere somente por coletar o dinheiro das delegações que iam, né, para Lima. Então, imagina uma pessoa normal que se oferece e faz isso, tendo esse tipo de perseguição política e pena, é muito grave, né, para os processos, e isso debilita muito. Também que as pessoas vítimas das mortes, né, dos familiares e tudo, o governo ofereceu 50.000 soles, poderíamos dizer uns 40.000 reais, pela morte de cada pessoa, e pelos feridos 20.000, 15.000 reais, Sim, mais ou hum, menos. Isso, quanto que vale uma vida no pode. Peru? Chile, eu gostaria de te perguntar acerca da proposta de antecipação das eleições, porque o presidente Pedro Castillo, ele assumiu em julho de 2021 e o mandato dele iria até 2026 e foi deposto em dezembro, né, de 2022. Como você já bem sublinhou, apenas 17 meses durou, né, teve duração, né, o seu mandato. Então, eu gostaria de saber, na sua avaliação, qual seria a saída política institucional para a crise política que está vivendo, que está passando o Peru. Seria uma nova Constituição, substituída de 1993? Você considera que realizar a antecipação das eleições seria suficiente para baixar a temperatura da crise política peruana? Eu acredito que ainda o suficiente é pouco nesse labirinto e nessa crise tão profunda que hoje o país vive, porque o adelanto de eleições é uma demanda popular que está nas ruas, que ainda sobrevive de gente muito consciente disso, porque não podemos continuar com os mesmos representantes, né? Essa é uma questão. E também a outra é que a gente sabe que precisamos ter novas regras para essas novas eleições. E isso vai ter que passar institucionalmente pelo Congresso, que tenha esses ouvidos abertos para isso. A gente, para ter uma ideia, o adianto das eleições foi rejeitado já umas 3 vezes nos debates parlamentares, tudo que a população estava esperando, né, ou já esperávamos, porque as forças hoje no parlamento, elas são mais evidentes, têm um interesse político, econômico atrás disso. Então, sabemos que também precisamos fortalecer, por um lado, né, também as organizações e os próprios partidos políticos que têm, né, e essas novas regras ajudariam nisso, porque se a gente tem vamos ter umas novas eleições agora com essas mesmas regras, a gente vai continuar caindo no mesmo. Então, temos, por exemplo, 2 forças de esquerda só, enquanto tem 12 ou 11 partidos políticos de direita. Então, como é que você amplia, né, o nível de participação plena e consegue tentar trazer essas demandas, né? Então, você considera que o fato do Congresso, o impasse para uma nova data das eleições, que é a última proposta que nós temos conhecimento, é que a atual presidente, Dina Boluarte, sugeriu, encaminhou, né, para o Congresso em dezembro de 2023, ou seja, ao final deste ano. Por que você considera que qual seria o ponto central que o Congresso não aprova novas eleições, porque eles não têm certeza ainda que eles poderiam sair vitoriosos? Você acha que há a possibilidade da oposição, enfim, como você falou, né, a essa força hegemônica do parlamento ter algum candidato, uma candidata que possa ser vitoriosa? Isso, eu acredito o segundo, né, que estão dilatando o tempo, está demorando o tempo para desgastar o movimento social, porque o movimento social escolheria, no meu ver, ou elegeria essas forças, né, partidos ou forças de esquerda. Mas a gente conhece também, e é não acreditam mais, inclusive mesmo sendo de esquerda os próprios partidos políticos, as
a população não está mais identificada com eles. Então, precisam uma renovação, no caso. Então, só que esses partidos, né, que hoje estão ali, não representam mais ninguém, por isso que a proposta cidadã é que se vayam todos, né? Todo mundo vai embora, também os partidos políticos, porque precisa dar um espaço, né, para essas novas forças se colocando, né? E também a gente assumir, eu acredito, um governo transitório, né? O que a Dina Boluarte não quis. Ela juramentou, né? Jurou quando fez a posse, né? Que ela fez. Ela falou 2026, o qual foi um insulto para as vítimas, um insulto para as ruas, né? E a gente sabe. E depois ela apresenta o projeto de lei para o Congresso devolve para o Executivo e o Executivo para o Parlamento. Então, estamos nesse cenário, né? Quem é o mais responsável, quem teria que ser o mais responsável. Então, vemos a saída, no meu ver, como eu repito, seria umas novas eleições com umas novas regras, né, para a gente ter essa acolhida, né, mesmo de espaços, né, dessas organizações que hoje estão aclamando por justiça, né, que clamam justiça. Então, é preciso, né, escutar essas vozes, essas demandas reais. Tem uma parte da população que quer um referendo para uma nova Assembleia Constituinte, que seria o caso, perguntar aos peruanos e às peruanas se elas querem ou não, é perguntar, isso é democracia, não é se impor. Então, as forças do Congresso, elas acham, elas acreditam, né, que tem todo o poder, mas o poder primeiro e o poder soberano é do povo. Nesse ponto, eu te pergunto acerca do estado de emergência que foi estabelecido, né, em meados de janeiro, inicialmente por 30 dias. Como que esse estado de emergência, enfim, claro, ampliou a repressão, né, aos movimentos, enfim, aos protestos sociais, e, ao mesmo tempo, você considera que ele desgastou ainda mais a atual presidente, Dina Boluarte, ou ela está conseguindo angariar apoio, né, das forças militares, de parte do Congresso, enfim, de organizações empresariais, como que tem se posicionado, enfim, essas forças políticas em relação a esse estado de emergência, que, na verdade, para a gente seria um estado de sítio, né? Ou seja, é decretado em meados de janeiro. Isso é uma questão, eu acho, fundamental agora no caso do Peru, porque, sim, porque agora a gente vê, né, e é bem visível a fraqueza de um governo, né? Porque com a Dina Boluarte não somente decretou o estado de sítio em várias regiões do país, senão que em Lima ela botou as forças militares, mesmo episódios, né, trágicos e tristes na nossa história, o nazismo, por exemplo, né, botando todos os militares ali para no dia das manifestações, né? Eram mais de 20.000 militares nas ruas, né? Cantando, marchando e tudo. Então isso a gente pode ver, né? Que é a fraqueza, né? Que tem e o contrário, diríamos assim, do medo também das próprias do próprio povo organizado, dos movimentos sociais, né? Ou o excesso de força também, e a gente sabe, já tem as pesquisas e as provas de que, por exemplo, quando mataram os manifestantes em vários episódios, eles foram com o uso de uma força bruta, né? Que não garante os direitos humanos das pessoas. Então, eu vejo assim, uma debilidade no que o governo da Dina Boluarte, ela está tentando se livrar, né, de ser acusada pelos crimes com as autoridades das Forças Armadas, né, das policiais, aqueles chefes que estavam encarregados de fazer isso. Ela está tentando se limpar com essas pessoas, mas a gente conhece aqueles poderes, né, que às vezes são brandos e que às vezes são duros. A igreja e as Forças Armadas, principalmente na América Latina, e claro, também o poder mediático, né? E a gente vai ver que isso aqui tem um fim, né? Eu acredito que o fim também está nas forças militares,
porque os militares, eles não vão permitir que esses crimes, né, sejam levados nas mãos deles, né? Então, eu vejo que ali vai ter que ter um desgaste para que essa crise aqui termine e a Dina seja deposta, né? Ela pague pelos crimes que justamente ela ordenou fazer, né, junto com os militares, tendo um presidente muito claro, o Fujimori, mesmo com todo o poder mediático, político das Forças Armadas, ele está preso e também altos militares junto com ele. Então, a gente vamos ver, né, que temos mais ou menos esse panorama, porque olha que o Fujimori tinha uma força social no tempo dele, o apoio inclusive de um partido, a Gina não tem um partido, nem forças sociais que sustentam ela. Então, parece ser estamos vendo, né, como esse tempo só está para debilitar o movimento social, mas a gente conhece que os povos no Peru, eles descansam e depois voltam, né? Essa é uma característica, eu acredito, nesse processo todo aqui. Chile, eu queria saber se a extrema-direita, né, se fortaleceu com a deposição do Pedro Castillo. Como você avalia a participação da extrema-direita, enfim, nesse cenário político peruano? Bom, os grupos de extrema direita, eles, eu acredito que sempre estiveram, né? Sempre estiveram ali. Em Lima, por exemplo, que é a capital do país, 9 milhões de habitantes lá, a maioria, o governo, né, do principal líder de extrema direita, Rafael López Aliaga, ganhou as eleições como prefeito, principal prefeito, é um cargo super alto em comparação, né, com o presidente, o presidente do Peru, o presidente. Então, sempre esteve ali, né? E a gente conhece a nossa sociedade, que ela é reacionária e que ela, imagina, nesse processo de ter um governo de esquerda eleito democraticamente e tudo, tivemos o oposto, né? Que foi justamente esses discursos de ódio, eh, sustentados pelos grupos de extrema direita, as igrejas evangélicas também no meio, né? Um caso que a gente não conhece muito em comparação com o que acontece em outros lugares, né? O Castilho unido também com aqueles grupos conservadores, né? Muitos deles com movimentos como com Mis Hijos No Te Metas, por exemplo, então, ou grupos também que a gente vê, né, como em Lima principalmente, né, eu acredito que essa é uma pergunta ali. Em Lima podemos dizer que sim, eles cresceram muito mais, porque inclusive tem outro grupo que é La Resistência, que é desse, né? E a gente viu como a polícia mesma não tem sentença para alguém que é da resistência, tem sentença para alguém que vem dos movimentos sociais populares. E a gente vê isso, essa fragmentação super clara em Lima, né, nesse nível. O governo, o presidente Lula, quando ainda não tinha tomado posse, estava eleito, ele acabou reconhecendo, né, a presidenta Dina Boluarte. Como a gente está no finzinho do programa, eu queria te ouvir em relação a esse ponto. Ou seja, como você avalia esse apoio? Foi um apoio precipitado? Eu acredito que foi, né, e que ainda é. E também a gente vê e precisamos dar a crítica de autocrítica também para os nossos processos, né, latino-americanos, que a gente contou com muita solidariedade da Colômbia, do Chile, do México, e, inclusive, as relações diplomáticas por parte do Estado peruano não foram boas para esses países, pelos posicionamentos claros, né, em vários níveis. E o Brasil é um país que a gente se entende super bem. Infelizmente, eu acredito que o apoio do Lula, ele foi precipitado totalmente,
e também por causa, não somente o apoio político, sino o apoio militar também. Teve manifestantes que foram lá na frente da Embaixada do Brasil no Peru, em Lima, pedindo que o Brasil não venda mais armamento para esse tipo de repressão. Né? A Armamento a que gente você se refere é gás lacrimogênio, bala de borracha, munição e outros tipos de munição, é isso? Para reprimir, sobretudo, os movimentos sociais. Isso, tudo isso que o Peru não consegue ter, né? A Espanha, por exemplo, já falou que não ia mais dar para o Peru. O Brasil não teve uma resposta agora clara disso. Isso enfraquece também nossos processos de integração entre os povos, de União Latino-Americana, e também enfraquece e também evidencia outras questões, né? Que a gente sabe que dos nossos presidentes, 4 deles foram depostos pela Operação Lava Jato da Odebrecht. Então, a minha pergunta é: esse apoio tem a ver com esse tipo de caso, né? O Fujimorismo, a campanha da Keiko também foi nesse sentido. Como é que o empresariado está se comportando com essa situação? Empresariado brasileiro, claro, nesse tipo de questão, né? E aí a gente vê também umas fraquezas do próprio Lula com a união do Alckmin, né? E os grupos empresariados que têm a pressão. Talvez o Lula não queira, mas os empresariados estão obrigando ele, né? Chile, quero agradecer muitíssimo a sua entrevista. Obrigado por compartilhar conosco esse cenário político, né, como nós falamos no início, de ebulição pelo qual passa o Peru, né, o seu país, e que você, como pesquisadora, como professora, né, de direitos humanos, né, do campo também, né, do campo da cidadania, enfim, nos informou bem aqui, nos posicionou bem sobre o cenário real, né, nesse momento do seu país, que claro, desejamos que a crise, né, cesse e que o Peru encontre novamente o seu caminho, né, o caminho da justiça social, né, da democracia. Queria agradecer muitíssimo o convite da UNBTV. Obrigada, Roberto, pela condução do programa e até uma próxima. Para você que nos assiste, acompanhe a UNBTV nas redes sociais. E para ver os outros programas, acesse o YouTube da UNBTV. Um abraço e até o próximo programa.